disponibilizam algumas obras, né, não são todas que tem lá, mas tem muitos livros que são interessantes para os nossos alunos e que estão todos em PDF. Então, eu posso ler na tela ou eu posso baixar o PDF e imprimir, ler da forma como eu quiser, né? Eu posso ler online ou offline. O interessante desse site é que, no início já das obras, né, que são disponibilizadas lá, há uma orientação sobre a questão dos direitos autorais. E lá está bem claro que o material disponível no site é um material para fins educativos e para fins de análise de obras, né? Então, não há aquela questão dos direitos autorais, de proibição, essa questão toda, desde que não seja feito o uso comercial desse material. Então, no nosso caso, nós usamos para fins educacionais, então, é mais tranquilo. Em todo caso, o ideal é passar o endereço dessa obra, né, que você gostaria que os alunos lessem, e a partir do link, eles vão ter acesso a essa obra e evitaremos qualquer tipo de problema com a questão dos direitos autorais, ok? Então, aqui a proposta é que os alunos pensem um pouquinho sobre a obra e sobre o autor, né? Então, se já conhece, se já ouviu, se já leu esse livro, né? E aí, ele é convidado a pensar sobre o que essa obra, né, o que essa história vai nos contar. Tudo isso será registrado no diário de bordo, que é o caderno que foi pedido lá na lista de equipamentos para ele, né? Fred. Então, essa é a biografia do Jonathan Swift, né? Ele é uma pessoa... ele morreu em 1745, né? Nasceu em 1667, então isso é algo que vai chamar a atenção dos alunos, o tempo, né? De quanto tempo atrás, quantos de nós não éramos nem nascidos, né? Quando esse autor viveu. E a forma como ele morreu foi muito interessante. Isso também, com certeza, vai chamar a atenção dos alunos, né? E aqui é possível nós ampliarmos esse trabalho com eles, né? Em relação com base na biografia dele, na vida dele, né? Lugar de nascimento, estender para outros caminhos. Fred, pode passar. Bom, aí andamos mais um pouco, né, porque nós vimos como é que... agora já sabemos quem é o autor da obra, então, mais um pouco de navegação comprida aí, né? Então, a partir de agora, os alunos são orientados a organizar os registros que eles deverão fazer ao longo da obra. Como eu falei para vocês, a obra não é curta, ela é extensa, né? Este livro. E ele está dividido em 5 partes, e que depois nós vamos ver na sequência. E dentro de cada parte existem capítulos, com exceção da primeira, né? As 4 partes têm capítulos. Então, a ideia é que esses capítulos sejam lidos devagar,
né? Aos poucos, não podemos pensar na ideia de que o aluno vai pegar numa semana e na outra semana já devolver tudo que é proposto, porque realmente não dá tempo, a não ser que ele se dedique somente a isso, né? Eu estou considerando que os alunos estejam trabalhando com as demais disciplinas também. Então, aqui a proposta é que ele faça o registro de cada parte que ele ler do livro, ele faça um registro. Então, se ele quiser ler a primeira parte inteira e aí fazer esse registro, tudo bem. Se ele quiser registrar capítulo por capítulo, também está valendo, não há problema que seja assim. A proposta é que ele faça esse registro numa folha, em folhas separadas, e essa folha será pendurada no varal que ele esticou lá no acampamento. Então, ao final do livro, ele terá um varal repleto de folhas com os registros que ele fez ao longo da leitura. Sugeri o varal por ser algo talvez mais fácil, né? Mas eu poderia solicitar que ele colasse em algum lugar, que seja uma parede, um cartaz, alguma coisa assim, também é possível, vai ter o mesmo efeito do varal. Aí, durante a outra orientação, é que durante a leitura, ele identifique palavras que ele não conheça, para que ele possa colocar, montar um dicionário, vamos pensar assim, né, um dicionário próprio para a obra Viagens de Gulliver. Esse dicionário, ele terá que colocar a palavra e depois ele vai procurar o significado ou ele vai entender o significado da palavra a partir do contexto de uso, né? Então, ele vai escrever com as próprias palavras o significado dessa palavra. E essa tarefa ele pode dividir com os colegas de grupo, de viagem. Ok? Fred? Já pesquei de volta. Então, quando ele sentir dificuldade, lá no último parágrafo do slide, quando ele sentir dificuldade, ele poderá contar com o capitão do navio em que ele está viajando. O capitão do navio dele é aquele que dá aulas de português lá na escola. Você sabe, né, quem é? Então, esse capitão pode socorrer em casos mais específicos, né? Pode ir, Fred. Então, a obra começa com a apresentação de uma carta do capitão Gulliver para o seu primo Simpson. Essa é a primeira parte da leitura que está na obra. Então, aqui, a proposta é que o aluno faça uma reflexão sobre qual motivo levou o Gulliver a escrever uma carta. Depois, nós voltamos aqui, né, para o nosso momento, né? Por que uma carta? Por que não um e-mail ou um WhatsApp? Uma mensagem de WhatsApp? Não seria mais fácil fazer isso? E qual assunto? Que assunto essa carta tratará? Né? E lembrete para que ele possa observar as palavras e a sequência de acontecimentos, né? Então, vamos lá, vamos conferir, sempre lembrando dos registros, né, no diário de bordo. Pode seguir, Fred. Então, neste momento, o aluno já leu, vocês perceberam aí que eu não mostrei a carta, né?
O aluno, vamos pensar que o aluno acessou o site, ou se você disponibilizou, por exemplo, o PDF dessa obra, ele já fez a leitura dessa parte da carta. Então, agora, vamos pensar o que foi que aconteceu respondendo aquelas primeiras perguntas, né? Então, o que foi que aconteceu? Qual a opinião de Gulliver em relação àquilo que aconteceu? O aluno descobriu por que Gulliver usou uma carta e não meios tecnológicos, meios eletrônicos para conversar com o primo, né, para discutir com o primo o assunto. Então, aqui, o objetivo é que ele perceba a questão tempo, tá? E, feito tudo isso, analisado tudo isso, toda tarefa cumprida, vamos avançar 2 casas. Fred? Bom, pode passar. Aí chegou o momento da primeira tarefa mais robusta, né? Então, o jornal Tudo Vira Notícia publicou uma reportagem que fala sobre a carta de Gulliver enviada ao primo Simpson. Neste momento, o aluno é convidado a escrever uma carta de leitor, expondo a opinião dele a respeito do acontecimento relatado na carta. Depois, para escrever essa carta, é preciso pensar em todo o estudo gramatical que já foi realizado até então, para que ele possa cumprir essa tarefa da produção de texto. Finalizada a carta de leitor, é hora de enviar para o professor. E, se for necessário, fazer a reescrita conforme as orientações do professor. Feito tudo isso, cumprida a tarefa, avance 4 casas. Fred? Ok, vamos lá. Bom, aqui nós seguimos, então, a viagem rumo a Lilliput. O aluno é convidado a ler a parte do livro que se chama Primeira Parte, Viagem a Lilliput. Para ajudar nessa leitura, o aluno é convidado a pensar, então, o que seja Lilliput? Onde acha que fica? Você pode pedir ajuda para o capitão de geografia. Como é Lilliput? E como são os habitantes? Como Gulliver chegou lá e como você acha que ele foi recebido? Por quê? Então, nós que temos noção, né, da história, então, para nós fica um pouco mais tranquilo para pensar em relação a essas perguntas, né, a essas reflexões. Os nossos alunos, porém, dificilmente terão conhecimento dessa obra. Pode acontecer de ter, sim, mas não é uma obra muito explorada entre eles, né? Principalmente pelo fato do tempo da existência dela, né? Não está no momento deles. Então, com certeza, nesse momento aqui, sairão ideias, assim, bem mirabolantes, né? Lembrem-se de observar as palavras desconhecidas e a sequência. Ergam a âncora, baixem as velas, o navio vai partir. Vamos lá, Fred? Bom, então aqui
o aluno, novamente, já leu toda a parte, né? A primeira parte, que conta a história da viagem a Lilliput. E aí, de novo, o aluno é convidado a pensar sobre as perguntas iniciais, né? Então, comparando, retomando aquelas ideias iniciais, para que possa verificar, confirmar, né, se ele chegou próximo, né, as ideias que ele teve se aproximaram das ideias reais ou não, né? Então, aqui nós temos a sugestão de que ele faça essa revisão, que ele pense sobre quem é o responsável, né, pelo lugar, por Lilliput, como era esse comando que essa pessoa fazia, e aí, caso ele tenha necessidade de ajuda, de mais informações, ele pode consultar o capitão do navio de história, né, para saber como que o responsável fazia para esse comando de Lilliput. E aí, ele vai saber, né, do problema que Lilliput enfrentava naquela época, em que Gulliver chegou, e vai se inteirar de como esse problema foi resolvido, né? Então, Gulliver vai embora, e por que isso aconteceu? O que levou Gulliver a sair de lá, né? Então, feito tudo isso, tudo registrado, tem lá, novamente, a orientação das palavras e a sequência de acontecimentos que será colocada no varal, e, feito tudo isso, vamos avançar 4 casas, Fred. Ok. E aí, chegamos, então, na segunda atividade robusta, né? Pensar sobre aquela primeira parte que foi lida. Então, essa primeira parte, quando eu li, eu me lembrei de lugares que eu conheci, com comidas típicas, pessoas interessantes, lugares bem legais. E você, se lembra de algum lugar interessante que conheceu, ou de alguma coisa que aconteceu com você? Converse com seus amigos de viagem pelo WhatsApp e falem sobre essas experiências. Então, aqui fica mais uma análise, né, das experiências que o aluno tem para fazer junto com os colegas. Feito isso, vamos avançar 2 casas, Fred. Ok. E chegamos, então, à segunda parte. Viagem a Brobdingnag. Aqui, a proposta, então, como na primeira parte, é que o aluno faça a leitura, mas antes de iniciar essa leitura, que ele pense em algumas questões que vai norteá-lo durante essa leitura. Então, como Gulliver chegou a esse lugar, o que você acha, como você imagina que seja, será que Gulliver viverá nesse lugar? Né? O que você pensa a respeito disso? Feitos registros no diário de bordo dessas perguntas, avançamos 3 casas, Fred. Ok. Depois da leitura, então, da segunda parte, novamente, existem vários capítulos que o aluno pode ler, dois a cada vez, ou então um por vez, né? Ele vai retomar as perguntas iniciais, e aí ele vai pensar confirmar, né? Como Gulliver chegou lá,
como eram as pessoas que viviam lá. Então, ele já tem conhecimento de como era a vida em Lilliput. Agora, ele vai fazer essa análise de como é a vida em Brobdingnag. E aí, uma reflexão que fica é que, na nossa vida, encontramos pessoas parecidas com as pessoas que Gulliver encontrou nesse lugar. Quais você identificou? E explique por quê, né, dessa identificação. Então, só lembrando, quem não conhece a história e quem não já leu, já assistiu o filme, mas não se lembra, neste lugar, Gulliver é o pequenininho e ele foi feito de escravo por um fazendeiro, né? Então, a ideia é que o aluno chegue nessa questão do poder de um sobre o outro, né? Vamos lá, Fred, feita a tarefa, vamos avançar 2 casas. Isso. Vamos seguir. Outro momento de mão na massa. Então, ao ler essa parte em que a Gulliver chega neste lugar, né, onde tinha gigantes, né, eles já vão saber desse detalhe, né, onde as pessoas eram gigantes e Gulliver era o pequenininho, eu me lembrei da história João e o Pé de Feijão, quando chega no castelo do gigante que tinha a galinha dos ovos de ouro. Você se lembra de algum outro texto, alguma história parecida, um filme, uma música? Qual? Então, outra vez, vamos pensar na nossa vida, né, nas nossas experiências. Não se esqueça de registrar tudo no diário de bordo. Feito isso, Fred, vamos avançar 5 casas. Ok, agora estamos na terceira parte do livro. E nem vou me atrever a ler essas palavras, né? Porque são bem danadinhas. Então, nesse momento, o aluno é convidado novamente a pensar sobre os diversos lugares que Gulliver vai visitar novamente, vai visitar, né? Vai sair em viagem outra vez e vai visitar esses lugares. Então, como ele já sabe como Gulliver chegou nos outros 2 lugares anteriores, o convite é para pensar como será dessa vez, nesses lugares pelos quais ele passará. Então, novamente, durante a leitura, observar as palavras desconhecidas e a sequência de acontecimentos, né? Feito tudo isso, registrado no diário de bordo, vamos avançar 2 casas, Fred. Ok. Bom, a terceira parte foi lida e então os alunos são convidados a retomar novamente as questões para pensar sobre essa nova viagem de Gulliver. Então, nessa terceira parte, fala onde Gulliver estava e para onde que ele vai chegar até o Japão. A proposta aqui é um cálculo de quanto tempo ele levaria para sair de onde ele está e chegar até o Japão, né, de navio. Como é hoje? Como hoje nós temos o avião, se o aluno quiser, desejar, não, mas avião é mais rápido, então vamos fazer esse cálculo, né? Então, para isso, ele pode contar com os capitães dos navios de geografia e de matemática. Como era cada lugar que Gulliver visitou? Na sua opinião, qual desses lugares é o melhor para viver? Por quê?
E Gulliver escolheu um deles, ou, de novo, ele não ficou. Terminado isso, tudo registrado, vamos avançar 2 casas, Fred. Ok. Outra vez, hora do trabalho. Então, vamos pensar. Lendo a história até aqui, fiquei pensando. Por que Gulliver voltou a viajar pelos mares depois de ter passado por tudo que passou em Lilliput e Brobdingnag? Você acredita que existam lugares dessa forma? Você acredita, o que você acredita que tenha acontecido com Gulliver para ele apresentar uma história de viagens como essa? Não se esqueça de conversar com seus amigos e registrar tudo no diário de bordo. Vamos lá, Fred, avançando 3 casas depois dessa tarefa. E aí, então, chegamos na 4ª parte. Viagem ao país dos Winds. Difícil para pronunciar, né? Essa é a última parte do livro, né? Contando com a carta, na verdade, essa é a 5ª parte, mas ela se chama 4ª parte, né? Porque vai contar a 4ª aventura de Gulliver. Dessa vez, Gulliver passa por uma enrascada. E aí ele chega nesse país. Mas que lugar é esse? Como você descreveria? Isso pensando que ele já tem a visão das terras anteriores que Gulliver visitou. Como são as pessoas, como é o comando, como será a organização desse lugar? Esse país é comandado por cavalos racionais. E as pessoas, os seres humanos, são escravos desses cavalos, né? Só para relembrar. Então, vamos ver, não se esqueça de registrar tudo no diário de bordo, ok? Palavras desconhecidas, a sequência de acontecimentos, feito tudo isso, vamos avançar 2 casas, Fred? Perfeito. Já lemos a 4ª parte, né, que fala sobre a viagem a esse país dos cavalos. E aí, novamente, nós vamos retomar as ideias iniciais para confirmar ou refutar essas ideias, né? O aluno é convidado a falar sobre o país, a descrever os habitantes, o que acontece exatamente com Gulliver, né? E se esse é o lugar que ele decidiu morar ou não, afinal de contas, é a última parte do livro, né? Feito tudo isso, vamos avançar 3 casas, Fred? Ok. E aí, finalizamos, então, a nossa viagem. Aí, o aluno, então, aqui, os alunos, né, porque aqueles que estiverem em grupos, trabalhando em grupos, eles poderão fazer todas essas atividades em grupo. Os alunos são convidados, então, a fazer uma fotografia do acampamento dele e do varal, dos registros, né, dessa sequência, que provavelmente vai estar bem compridinha, e enviar para o professor. Cumprida a tarefa, vamos andar uma casa, Fred? A foto é facinho, então uma casa só tá bom. Nesse momento, nós vamos, então, para a produção de texto, né? E o pedido é que o aluno reescreva a história de Gulliver.
envie o texto ao professor, faça a reescrita do próprio texto dele conforme as orientações do professor. Então, lembrando que a reescrita da história, ele não precisa seguir exatamente a organização da história em partes, em capítulos, como o livro está, ele pode criar, né, a organização própria dele, garantindo as características do texto narrativo, né, os elementos da narrativa, enfim. Então, terminei de fazer o meu texto, enviei para o meu professor, e meu professor está fazendo a análise, ou então ele já me devolveu para eu fazer a reescrita, avanço 2 casas. Vamos lá, Fred? Vamos seguir. E para a terceira tarefa, a proposta é que os alunos produzam um texto escrito, né, primeiro, fazendo essa indicação literária para outros leitores da escola ou da própria comunidade. Esse texto, após essa produção, análise, correção, né, revisão, reescrita, ele vai servir como base para a gravação de um vídeo fazendo essa indicação literária. E aí, a sugestão é que eles usem a criatividade, né, e que depois envie esse vídeo para o professor. Fazendo isso, avançamos mais 2 casas, Fred. Ok, então, você completou a leitura da obra Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, e então, gostou? Que tal procurar outras obras desse autor? Até a próxima aventura. Podemos seguir, Fred? Aqui nós encerramos, então, a proposta de leitura desta obra. Agora, a nossa conversa aqui, esse é o nosso momento de interação, eu gostaria que vocês colocassem no chat quais foram as observações que vocês tiveram, né, durante essa apresentação, o que foi que vocês perceberam, o que ficou bem evidente para vocês, enfim, todos os aspectos que vocês considerarem interessante, que vocês viram durante a apresentação dessa sequência de atividades. Vamos lá? 1 minutinho. Você mesmo lê o chat, Cláudia? Se você quiser abrir, pode abrir, Fred, não tem problema não. A Helena está dizendo, estratégias de leitura. E mais? A Esther está dizendo, estratégias de leitura envolvendo a gamificação. O Rodrigo está dizendo que a obra mostra um assunto social ainda debatido na sociedade, que é a escravidão. Edinaldo, estratégias de leitura. A Marli, conhecimentos prévios. O Renato, etapas organizadas da atividade, jogos no ensino. Caroline, a sequência de atividade permite levantar conhecimentos prévios. A Silvia... Não, Silvia não se preocupa, tá? Pode fazer o da Cláudia também, tem lá no blog, até mesmo para você dar opinião, e depois o da Suzana.
Mas quando vocês fazem lá, o PC entende que é as 3 ATPCs, tá? Mas responde da Cláudia também para dar feedback. Isso. A Brena fala que é uma forma lúdica, né, de sequência didática. Que mais? A Gilvanete diz que os alunos vão interagindo com a leitura. A Drica fala da estratégia de leitura, compreensão, interpretação, que é um tema excelente, né? A Ruama diz estratégias de leitura. A Nádia fala da interação com o aluno, compartilhamento de leitura, Marilza. A Ana Angélica fala da dinâmica da leitura, né, dessa forma. A Érica fala sobre o incentivo ao aluno a fazer conexões, né, principalmente conexão texto-leitor. A Selma fala da interatividade, a Adriana fala da leitura, desenvolvimento de textos, tipos textuais, observação, argumentação, fala a Maria Regina, enfim. A Doralice fala que a leitura se torna mais aventurosa, enfim. É isso mesmo, pessoal. Então, vamos lá, Fred? Então, olha, o que vocês viram aqui, a minha intenção de apresentar essa proposta é de fazer uma leitura gamificada. Então, vocês perceberam que nesse uso que eu fiz da gamificação na leitura, eu não usei todos os itens, né, os aspectos que a gamificação proporciona, né, todos aqueles itens que nós vimos já quando exploramos a gamificação. Mas algumas questões eu usei, como o tabuleiro, o navio se movendo, a ideia de navio avançando conforme avança, cumpre a tarefa, né, como se o navio tivesse fôlego para avançar mais um pouco, né, enfim, então, é uma forma de leitura gamificada que pode ser melhorada em muito, né, aqui é só um exemplo para vocês perceberem. Nessa leitura, qual foi a minha preocupação? O meu foco neste momento aqui é a leitura. Então, eu não tenho foco com outras questões, né, que estão envolvidas ali. Mas a leitura em primeiro lugar. Então, a leitura ficou como base desse trabalho, né, dessa sequência. Mas nós podemos perceber os demais eixos de ensino da língua portuguesa envolvidos aqui. Aliás, os 4 eixos estão envolvidos, né? Nós podemos perceber a partir das habilidades que nós disponibilizamos aqui, garantimos, né, a presença nessa sequência de atividades. Fred, você pode passar, por favor? Vocês não vão conseguir ler, tá, essas habilidades, mas vamos lá. Então, qual o objetivo desse nosso encontro de hoje, né? É revisitar o conceito de estratégias de leitura como recurso para a compreensão de texto, analisar a aplicação da gamificação para o engajamento dos estudantes em atividades de leitura, verificar a articulação do trabalho com habilidades a serem desenvolvidas e outras que ainda não foram, né, não foram desenvolvidas e nem consolidadas, e identificar a possibilidade de trabalho dos eixos de ensino da língua portuguesa de forma contextualizada, né? Esses são os objetivos nossos de hoje. Pode passar, Fred? Então, não se preocupem com o tamanho da letra, tá?
Na verdade, o meu objetivo de colocar as habilidades aí não é para que nós pudéssemos ler, mas para vocês observarem a quantidade de habilidades que eu consegui encaixar nessas atividades, e ainda daria para explorar mais ainda a habilidade, né? E que garantem o envolvimento, a articulação dos 4 eixos de ensino da língua portuguesa. Então, nós temos aqui habilidades que estão relacionadas à leitura, à escrita, porque nós temos produção de texto, análise linguística, porque ao produzir o texto, é solicitado ao aluno que ele observe como ele vai escrever, preste atenção na sua escrita, né? E a oralidade, quando o aluno terá que elaborar um texto, vocês vão se lembrar, a última atividade, elaborar um texto escrito e depois gravar um vídeo fazendo a indicação literária da obra que nós lemos. Então, isso garante a presença dos 4 eixos de leitura nessa sequência de atividades. Pode passar, Fred. E um detalhe que eu não falei para vocês, essas habilidades são habilidades previstas agora para o 3º bimestre do 7º ano. Então, às vezes, vocês podem até estranhar, estranhado a questão da linguagem que eu usei, das brincadeiras que eu fiz, mas pensando no público de 7º ano. Vocês podem pensar assim, Cláudia, mas 7º ano não é assim. Com certeza, eu não conseguiria pensar numa sequência de atividades que atendesse ao perfil de todos os 7º anos, né? Porém, de novo, essa é uma sugestão. Quando eu montei pensando em uma turma de 7º ano que eu tive, o perfil daquela turma. Era uma turma que tinha alunos leitores, tinha alunos que não se envolviam com leitura de maneira nenhuma, e tinha aqueles que participavam, mas participavam pouco. Então, eu fiz pensando no perfil desta turma, quais as dificuldades eu enfrentaria para conseguir o engajamento, né, de todos os alunos, e que tipo de leitura eles teriam interesse em fazer. Então, ao montar uma sequência, é importante que nós tenhamos isso bem claro, né? Para qual turma eu estou fazendo e como é essa minha turma. De repente, vocês podem, a turma de vocês pode não gostar dessa obra, mas gostar de uma obra, por exemplo, de mistério, de suspense, né, de enigma. Então, não há problema, basta fazer a adequação dessa ideia para o estilo, né, de história que a turma curte, que a turma goste. Tá? Então, para a gente relembrar um pouquinho sobre a importância das estratégias de leitura, nós vamos fazer, na verdade, uma revisão, né? Alguns professores já tiveram oportunidade de participar de uma orientação técnica a respeito desse tema. Os professores da sala de leitura também já tiveram uma orientação assim. E vale sempre a pena a gente relembrar, né? Porque, às vezes, na correria do dia a dia, as coisas acabam fugindo, né? As coisas acabam se perdendo diante de tantas coisas, né, que nós temos. Então, eu começo falando sobre a Isabel Soler,
que nós conhecemos, né, que é bastante conhecida nesse meio das estratégias de leitura, e que defende a ideia de que a leitura deva ser ensinada na escola, ela precisa ser ensinada, porque não é, não, a partir do momento que o aluno é alfabetizado, que ele passa a ler, ele lê, ele sabe ler, porém, a compreensão precisa ser desenvolvida. E as estratégias de leitura colaboram com com o desenvolvimento dessa capacidade de compreensão. Então, ela fala da importância do conhecimento, né, da leitura, como uma forma de agir com autonomia na sociedade, né? E ela também lembra a importância do antes, durante e depois da leitura, né? O início na mobilização desse conhecimento prévio, durante a leitura, os questionamentos que induzem, né, a pessoa a refletir, que estimula o leitor a refletir sobre aquilo que ele vai ler, aquilo que ele está lendo, e depois da leitura, a análise de como foi, né? Então, a questão como ele se envolveu com essa leitura, a questão afetiva, né, emocional, e de conhecimento de mundo mesmo, que essa leitura pode ter oferecido ao leitor, né? Pode passar, Fred? E uma outra obra, que é essa Ler e Compreender, Estratégias de Leitura, em que as autoras Renata Junqueira Souza, né, e a Cíntia Giroto, falam também dessa questão da importância das estratégias de leitura para o desenvolvimento da metacognição, né? Então, ler não é só, não fica só naquele primeiro nível cognitivo, pode ir além. E as estratégias de leitura podem possibilitar isso. E aí, as autoras indicam, pode passar, Fred, 7 estratégias. Então, o conhecimento prévio, a visualização, as conexões, inferência, questionamento, sumarização e síntese. Pode passar, Fred. Vamos ver um pouquinho de cada uma de forma bem breve. Então, o que são os conhecimentos prévios? É a base. Quando eu mobilizo o conhecimento prévio, o meu aluno já começa a se organizar e se preparar para aquilo que virá. Muitas vezes é comum acontecer isso, de o professor, às vezes, achar que o aluno não tem condições de ler aquele texto porque é muito grande. Vocês se lembram do meu tio Jules? Do material anterior, do currículo anterior? É um exemplo disso, né? O texto era imenso para o 6º ano, e aí alguns professores tinham essa preocupação, né? Mas é muito grande, eles não vão... Uau. Oi? Desculpa interromper sua fala, mas eu tô com um problema aqui que eu preciso resolver. Pessoal de educação especial, por favor, vocês podem ir para a reunião de vocês, como vocês já vêm fazendo várias vezes. A lista de presença da Suzana vale por todas essas ATPCs, mas vocês podem responder o da Cláudia também lá no blog do Núcleo Pedagógico para dar o feedback dela, tá? Então não precisa avisar, a gente já sabe que vocês, os professores auxiliares, assistem em linguagens, e quando é a TPC da Suzana, vocês migram para lá. Não precisa ficar preocupado em informar que a presença, ela vai computar. Podem ficar tranquilos, podem ir tranquilos para a reunião, tá bom? Desculpa, Cláudia, obrigado. Por nada, Fred. Então, nós precisamos, é importante que nós apresentemos aos alunos textos
com várias extensões, né? Os textos mais curtos, os textos mais longos, porque uma das dificuldades que os nossos alunos têm, que muitos professores percebem também nas avaliações de SARESP, por exemplo, ou das APs, é a extensão do texto. E o aluno acaba não lendo, acaba lendo pela metade, enfim. Eu sempre defendi, desde que eu leio sobre leitura, né, que eu faço um estudo sobre leitura, que eu comecei a fazer, eu defendo a seguinte ideia: o aluno não lê textos grandes, textos longos, não por preguiça, mas por não saber o que fazer com todo aquele texto na mão. Então, as estratégias de leitura podem colaborar com essa organização pelo aluno para a compreensão desse texto, seja ele da extensão que for, né? Então, a mobilização do conhecimento prévio é importante para que o aluno, no momento da leitura, faça uma limpeza na mente e foque naquilo que ele vai fazer, naquela leitura que ele vai realizar. Pode passar, Fred. Depois, nós temos uma outra estratégia, que é a visualização. A visualização nada mais é que as imagens que nós formamos, imagens mentais que nós formamos durante uma leitura. Ou até de uma conversa, quando você ouve o relato de uma pessoa, ou quando você está conversando com alguém, que alguém está contando um caso para você, você está criando a imagem mental de como aquilo tudo aconteceu, né? Todo aquilo que a pessoa relata aconteceu, como era o lugar, enfim. O livro possibilita essa formação de imagens de forma, assim, muito maior, né, de uma forma ampla, pelo fato dos detalhes que o livro traz, né, que muitas vezes o livro traz, que nós conseguimos quase que enxergar a fotografia nítida do lugar onde a história está se passando, né, que nós podemos dar, né, até a impressão, em alguns casos, de que nós estamos no lugar, de tão nítido que é essa visualização que nós temos, né? E o detalhe é que aquela imagem é única, somente daquele leitor. Então, como que isso acontece? Se nesse momento agora, eu falar para vocês a palavra carro, qual é a imagem que vem à cabeça de vocês? Provavelmente, vocês me responderiam: é o carro dos meus sonhos, é o meu carro que está na garagem, é o meu carro que me deixou na mão ontem. Então, olha, não foi uma única imagem de carro que pensamos. Cada um pensou em um modelo de carro diferente, uma marca de carro diferente, uma cor diferente, né? Enfim, então por isso a visualização é do leitor, única, exclusiva dele. Então, nós não teremos a visualização certa ou errada, porque tudo vai depender da experiência de vida que esse leitor tem. Pode passar, Fred. Claudinha, por isso que às vezes a gente se decepciona com o filme de determinado livro? Exato, porque no livro está uma coisa, no filme tem outra, né? Você me lembrou agora, Fred, de uma experiência que eu vivi na escola, com o ensino médio, quando eu trabalhei com ele, segunda série do ensino médio, quem trabalhou com o currículo anterior lembra disso, que tinha o conto A Cartomante, de Machado de Assis. E eu trabalhei com os alunos o conto,
E naquela ocasião, eu tive uma triste oportunidade, né, que assim, de uma coisa ruim acabou sendo boa, que não tinha caderno do aluno para todos os alunos, então eu precisava emprestar o caderno e depois recolhia para levar para outra turma, né? E aí, então, eles não tinham o conto na mão. Eles queriam saber como que a coisa ia caminhar, né, a história. Bom, lemos todo o conto, discutimos, apliquei as estratégias de leitura, né, nessa leitura do conto. E aí, depois, nós assistimos um filme. E o trabalho que eu fiz com eles ali foi, além daquilo que estava proposto no caderno, era a ideia do filme baseado na obra tal. Porque a palavra baseado já está dizendo que não é exatamente a história que está no livro, né? Então, aí, os alunos ficaram indignados com o filme. Não, mas no filme tem psicóloga, no texto não tem psicóloga. Mas cadê a cartomante? Mas a Rita era dona de brechó, trabalhava no brechó. Não, no livro ela não trabalhava no brechó, no conto. Então, foi muito interessante essa análise que eles fizeram, né? Válida, porque as duas formas são válidas, mas linguagens diferentes, né? E o filme não possibilita tanto essa criação de imagens, porque ele já traz a imagem pronta, né? E aí, o que eu acabei de fazer com o Fred? Eu acabei de fazer uma conexão, quando ele falou da ideia do filme, né? Então, uma outra estratégia de leitura são as conexões, que se dividem em 3 tipos. O texto leitor, como a Érica falou, né, aqui no chat, que é a relação entre o texto lido e as experiências de vida do leitor, né, em todo sentido. O texto, que diz respeito à relação entre o texto que foi lido, então, Viagens de Gulliver, com outros textos, e aí, por que aqui não pensando a intertextualidade, né, mas eu posso fazer essa relação com filmes, com cena de novela, com reportagem e outros tantos textos, né? Aqui na sequência de atividades, eu coloquei João e Pé de Feijão, pensando que os alunos de 7º ano conhecem a história, ou já ouviram falar, né, já leram, tal. Mas nesse texto aqui, nessa conexão, nós que somos mais velhos, o pessoal da minha idade, né, e mais velhos, vão se lembrar de uma série que passava na televisão, não me lembro qual era o canal, que chamava Terra de Gigantes. E era uma equipe que viajava pelo universo e foram parar num planeta em que todas as pessoas do planeta eram gigantes, mas eram gigantes considerando eles, que eram pequeninos, né? Então, eu me lembrei, agora até, né, organizando essa sequência, eu me lembrei disso. Eu era criança e cada dia da semana passava uma série. Se eu falar que vocês vão se lembrar, vocês vão identificar até a minha idade. Um dia era Feiticeiro, outro dia era Ginny, era um gênio, um outro dia era Elo Perdido, outro dia era Terra de Gigantes. Então, cada dia da semana tinha uma série dessas, né? Sempre no mesmo dia, com episódios diferentes. Então, esse é o texto, né? E o texto mundo é relacionar aquilo que aconteceu ali naquela história com coisas que acontecem na nossa vida, né? O Ricardo aqui, no chat, lembrou da questão da escravidão,
né? Quando, na segunda terra que Gulliver visita, ele é feito, ele se torna um escravo do fazendeiro, né? E o fazendeiro usa Gulliver em feiras, para as pessoas pagarem para ver um homem pequenininho, né? Então, olha o poder sobre o mais fraco, né? O mais frágil, né? Foi então, em 1969 até 71 pela TV Record. Até 71? 69 a 71 foi Terra de Gigantes pela TV Record. Ah, tá, mas tem depois disso, Fred, porque eu sou de 70. Ah, então tá bom, mas essa foi a primeira vez. Mas é bem antigo mesmo. Eu era bem criança mesmo. Antes de dormir, o meu sono da tarde, eu assistia essas séries, né? Então, olha lá, a leitura não é um ato passivo, por isso ela precisa dessa interação, né, entre o leitor e o autor e o texto fazendo toda essa mediação aí, né? Pode passar, Fred. E aí vem as inferências. Inferências nada mais é do que formular opinião, tomar decisões, né? Discutir com o texto, né? Quando diz ultrapassa o sentido literal do texto que está sendo lido, a inferência permite que o leitor saia do texto, né? Mas saia no sentido de não perder a linha de raciocínio, mas que ele saia para discutir esses acontecimentos, identificar aquilo que não está explícito na história, né? Pode passar, Fred. Em 74 foi para a TV Globo e depois para a TV Tupi. Então era Tupi. Era TV Tupi, com certeza. Pode passar. Questionamentos, que são perguntas, né, que eu faço enquanto eu estou lendo o texto, porque mesmo sozinho eu posso usar essas estratégias. Não é necessário que o outro me faça perguntas. Porém, os nossos alunos estão em formação. Então, aí é importante a nossa intervenção com boas perguntas, né, para que ele possa refletir conforme a leitura vai avançando, né? E esses questionamentos servem para várias questões, para esclarecer informações, eu vou buscar respostas para resolver problemas, para localizar informações, enfim. E o questionamento pode passar, Fred. Tem dois tipos, né, de perguntas que nós podemos utilizar. As questões magras, que são aquelas de resposta simples, mais explícita, mais direta, e as questões gordas, que são aquelas que não têm uma única resposta. Ela possibilita várias respostas, todas coerentes, né, mas que também vai da posição em que o leitor está, né, da bagagem que ele tem de vida, de experiência, de conhecimento. Então, um exemplo de questão magra: o que Chapeuzinho levou para a vovozinha? Chapeuzinho levou uma cesta com doces, ou uma cesta com frutas, uma cesta de coisas, de comidas, né? De acordo com a história que você dá, com a versão que você está usando. Por que Chapeuzinho Vermelho desobedeceu a mamãe e foi pelo caminho da floresta? Cada aluno pode dar uma resposta diferente, né? Então, essa é uma questão mais gorda, pelo fato dessa possibilidade de abertura, né? Pode passar, Fred. Sumarização. A sumarização é aquele varal que nós fizemos na sequência de atividade. Então, aquele varal, ele ajudou a construir essa sumarização.
Conforme o aluno foi lendo a história, ele foi registrando aspectos interessantes que ele considera, né, considerou interessante, e ele foi anotando nessas folhas e pendurando no varalzinho. O leitor percebe informações importantes quando compreende essa estrutura do texto, e ele pode usar um dos recursos, né? Ele pode usar o destaque no texto, que é a caneta, marca-texto, ou então a marginalia, que é uma outra forma de registrar essa sumarização. A sumarização não necessariamente precisa ser a sequência exata dos acontecimentos para que ele possa fazer essa sumarização, né? Ele precisa reunir esses elementos, esses acontecimentos. Agora, se o aluno quiser fazer na sequência em que acontece, também, sem problema. Tudo vai depender da intencionalidade da atividade, né? O que o professor pretende, ele vai expor através de questionamentos e o aluno vai seguir essa orientação. Então, ele pode fazer na sequência ou não. Na sequência de atividades aqui, eu sugeri que ele fizesse na sequência dos acontecimentos, né? Pensando em questões que aparecem na P e no SARESP, que falam sobre a sequência de ações no texto, né? Pode passar, Fred. E, por fim, a última, aqui é um exemplo, né, da marginalia, que é a escrita aí do ladinho, né, essa imagem aí tem as duas formas, né, o marca-texto e a marginalia, que é quando eu escrevo do lado do livro alguma coisa que me chamou atenção, ou alguma conexão que eu fiz, enfim. Pode passar, Fred. E a última é a síntese. Que, então, a síntese trabalha com a organização desses registros, né, que foram feitos lá na sumarização, de forma que esse registro crie um significado, né? Então, quando conforme o aluno vai lendo, vai escolhendo essas partes, né, do texto e vai reservando de alguma maneira, ou com marca-texto, ou com a marginalia, ou pendurando no varalzinho, ele tem a possibilidade de elaborar, por exemplo, na nossa sequência de atividades, a reescrita da história, sem que ele precise fazer aquele copia o primeiro parágrafo, pulo o segundo, copio o terceiro, pulo o quarto, e sem aquele desespero de, ai, meu Deus, é muita coisa para escrever. Reescrever um texto como Viagens de Gulliver é muito grande. Então, a sumarização vai dar suporte para o leitor fazer essa síntese da história que ele leu, da leitura que ele fez, né? Por fim, Fred, pode passar? As autoras, então, Souza e Girotto, defendem a ideia do uso das 7 chaves para alcançar o entendimento, né, para alcançar a compreensão do texto e desenvolver a metacognição, que é o uso dos conhecimentos prévios, a criação das imagens, a relação da história lida com a vida do leitor, né, com o leitor de uma forma geral, a formulação de perguntas, as inferências, a definição do que é mais importante na história e essa sintetização das informações em forma de texto. Então, as estratégias de leitura aqui apresentadas contribuem muito para a formação do leitor
e para a compreensão dos textos lidos pelos nossos alunos. Um detalhe importante é que a estratégia conhecimento prévio, levantamento de conhecimento prévio, né, e a estratégia de síntese só podem acontecer conhecimento prévio antes e a síntese no final. Não dá para fazer um conhecimento prévio depois da leitura. Isso pensando no geral. Se você, depois da leitura, você tem alguma outra leitura para ser feita, então você vai fazer o conhecimento prévio da outra leitura. Então, olha como é importante o uso desse mecanismo para fazer com que os alunos possam se organizar mentalmente para receber o texto que será lido, independente da extensão desse texto. Ok? Então, acabamos aqui. Fred? Claudinha, como faltam só 5 minutos, a Fabi tinha feito umas perguntas que eu acho que vai servir para amarrar, que está bem legal. Ela colocou assim, ó. Quando nessa leitura nos lembramos do cheiro de alguma coisa, isso entra em visualização ou conexão? O que você diz? Eu consideraria classificaria, Fabiana, como conexão texto-leitor. Por quê? Porque a conexão texto-leitor, a conexão texto-leitor diz respeito a toda a experiência de vida do leitor. Então, sentir o cheiro, conforme você está lendo um relato e você está conseguindo, está relatando como que a mesa da fazenda cheia de guloseimas, e você está sentindo o cheiro do pão caseiro saindo do forno e da manteiga derretendo. Você está fazendo, na verdade, uma conexão entre aquilo que você está lendo e uma experiência que você viveu. Nada impede que a visualização também aconteça, Fabiana. Olha como é interessante, porque a partir do momento que... Isso aqui que eu falei para vocês, né? A mesa na fazenda cheia de guloseimas, o pão saindo do forno, a manteiga derretendo no pão. Com certeza, todo mundo já passou por alguma experiência assim. Seja no sítio, na fazenda, na casa da avó, da tia, ou na própria casa, enfim, né? Então, você cria essa visualização, né? Você relembra como era, ou se você nunca passou pela experiência, você cria a imagem também. Mas o cheiro, eu relaciono mais com o conexão texto-leitor. Então, agora dá tchau que eu vou parar a gravação. Então, gente, olha, encerramos aqui a nossa exploração de hoje, né? O eixo tratado foi o eixo da leitura, mas que está de mãos dadas com os demais eixos de ensino da língua portuguesa. Espero, mais uma vez, ter colaborado com vocês. Procurem criar esse tipo de material, não é perdido. Então, se você criou hoje, eu fiz esse aqui para essa nossa reunião, e depois que ele estava pronto, eu já pensei em várias outras ideias. Então, ele é um material que você pode usar em vários anos diferentes, em anos, né, letivos diferentes, porque é um material que não tem uma idade certa, como esse aqui, por exemplo. As habilidades são do 7º ano, mas eu posso usar em 2020, 21, 22, né? Vou fazer uma alteraçãozinha aqui ou ali, dependendo do contexto histórico, né, em que nós estivermos, como estamos agora. E uma outra sugestão que eu dou para vocês é que
essa sequência de atividade que eu apresentei, ela é própria para alunos conectados. Cláudia, e os alunos desconectados? Como eu faço? Você pode imprimir o material, os slides, e o naviozinho não vai andar, ele vai ficar fixo lá no começo. O aluno pode ir anotando com X, pintando cada quadro, conforme ele for avançando nas atividades. Então, ele, apesar de estar desconectado, ele também está jogando, ele também está no game, ele também está brincando, certo? Então, fica essa dica para vocês. O material vai ser disponibilizado, se vocês quiserem aproveitar, né? Até aproveitar a estrutura dele, né? Fiz com muito carinho, pensando em colaborar com vocês mesmo. E, Fred, se você puder colocar ali no chat o site Lê Livros. Já coloquei. Ah, você colocou? Então, ok. Mas eu vou colocar no material também, não está, mas eu vou colocar lá como referência, tá? Para vocês terem esse link, quem não conseguiu pegar aqui no chat, ok? Cláudia, e só para finalizar também, é legal para os professores de sala de leitura. Ai, Porque desculpa. é um projeto, né? É um projeto, é uma ação que pode ser uma ação aí motivada para a sala de leitura, ele organizar a viagem, ou de outros, a resolução de um mistério, né? Um Sherlock Holmes, ou algo do gênero. Exatamente. Ele montar, né, Cláudia? Exato. Eu peço desculpas aos professores da sala de leitura, porque isso estava previsto na minha fala, e eu não falei. Eu pensei nos professores da sala de leitura também, colaborando com os professores de língua portuguesa, né? Então, está aí uma oportunidade para que vocês possam fazer esse trabalho em conjunto. Porque o professor de língua portuguesa vai atender as especificidades da análise linguística, da escrita, e o professor da sala de leitura pode trabalhar especificamente com uma parte da leitura, né? Então, fica uma sugestão para os professores da sala de leitura. Peço desculpa novamente por ter me esquecido de falar, mas vocês estavam em minha mente quando eu criei isso. Gente. Tchau, gente. Tchau para vocês.